Graça e paz a todos. Vamos continuar a meditar na palavra do Senhor. E eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia em 1 João, capítulo 3, para que façamos a leitura dos versos 1 a 3. 1 João, capítulo 3, vamos fazer a leitura dos versos 1 a 3. Então, se você já está com sua Bíblia na mão, acompanhe juntamente comigo o que diz o texto sagrado. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porque não conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Santo Deus, amado Pai, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Louvamos ao Senhor por tudo que tens feito em nosso favor. Louvamos ao Senhor porque temos experimentado a Tua graça dia após dia. E queremos, ó Pai Santo, exaltar ao Teu nome neste momento. Seja exaltado através da leitura da Tua santa palavra. Seja exaltado através da exposição desta. Seja exaltado por todos aqueles que se reúnem neste momento para compartilhar um pouco do que o Senhor tem feito em nosso favor. Te peço que o Senhor me abençoe, que o Senhor me guarde, me usando como instrumento para anunciar a Tua vontade e somente ela. De igual forma, seja com aqueles que nos escutam, para que sejam abençoados pelo Senhor, aprendam do Senhor e cresçam no conhecimento da Tua palavra. Que o Senhor honre ao Seu nome neste momento e que só o Senhor seja exaltado. A Ti toda honra, a Ti toda glória, para todo sempre. Amém. Meus queridos, nesse texto que nós acabamos de ler, João ele nos chama a atenção à importância de uma prática muito comum, principalmente aos cristãos de antigamente. A prática de uma busca e de um desenvolvimento de uma pureza moral. Pode parecer um pouco estranho usar essa expressão que era comum no passado, mas é triste perceber que em nossos dias esta pureza de vida moral ela tem se distanciado. E a cada dia os cristãos têm sido menos conhecidos por essa característica. Quando nós lemos esse texto, nós percebemos que a pureza ela não é apenas uma opção de vida para os cristãos, mas a pureza no passado, em um passado não tão distante, era uma das maiores evidências de uma genuína conversão. Nós sabemos que realmente nós fixamos a nossa esperança na salvação em Cristo, se as nossas vidas elas forem marcadas por uma intensa santidade pessoal. Se nós procurarmos purificar-nos como Ele é puro, nós demonstramos que verdadeiramente somos filhos, servos do Deus vivo. Mas antes de prosseguir, eu gostaria de, juntamente com você, recordar que João
estava enfrentando um problema muito sério naquela época. João, ele escreve essas cartas às igrejas da Ásia Menor, buscando enfrentar os falsos mestres gnósticos que se infiltraram na igreja e acreditavam que o corpo físico era mau e ensinavam que todas as práticas que forem feitas na carne não iriam de forma alguma influenciar na salvação e no destino final daqueles que professavam uma fé religiosa. A verdade é que muitos naquela época, orientados por esses falsos mestres, se entregavam aos prazeres carnais, se deixavam ser tomados pelo amor ao mundo, se deixavam ser levados pelo amor aos prazeres da carne, pelo amor ao prazer dos olhos, pelo amor ao prazer da sua própria vida. E confundiram a liberdade de Cristo com libertinagem. E desdenhavam de todos aqueles que buscavam uma vida santa, uma vida em conformidade com a doutrina e, acima de tudo, com a vida de Cristo. Não é exagero dizer que nós encontramos o mesmo em nossos dias. Porém, eu ainda acrescentaria que encontramos algo mais grave em nossos dias. Um paralelo com esta situação tem sido evidenciado no cotidiano da igreja atual, aonde um desdém por uma vida santa, o desdém por uma vida pura, tem se acentuado no meio daqueles que professam serem cristãos. Desde uma pureza com o que falamos, desde uma pureza com o modo com que nós nos comportamos, desde uma pureza com o modo com que nos vestimos. Há um desdém para a prática da pureza em nossos dias. Os crentes hoje, eles aparentemente não são mais conhecidos por terem uma boca pura, por terem uma mente pura, por terem olhos puros, por se vestirem de modo puro. E isso, meus irmãos, tem me causado muita preocupação, pois eu observo que a cada dia mais o evangelicalismo contemporâneo, ele tem se tornado cada dia mais mundano. E aqui acredito que uma definição do que é mundanismo seria importante. Mundanismo é todo aquele comportamento que é contrário à vontade de Deus para a vida do homem, que é contrário à boa, agradável e perfeita vontade de Deus para aqueles a quem Ele escolheu. Cada dia mais, a igreja, com suas ideologias evangélicas, com suas ideologias gospel, com suas ideologias modernas, tem ido de encontro com os ensinos da Bíblia. A igreja, a cada dia, está mais distante do que o apóstolo Paulo nos orienta, lá em Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Observe o que o texto diz. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, notem o que o apóstolo fala. O apóstolo nos convoca a vivermos uma vida
de sacrifício. Um sacrifício vivo significa que, para oferecermos um culto racional a Deus, nós temos que entender que nós precisamos abrir mão de algumas coisas. Nem tudo que dá prazer ao homem, e eu estou sendo bondoso com essa expressão, nem tudo o que dá prazer ao homem agrada a Deus. Para ser mais exato, o prazer do homem caído está em praticar o pecado. E a cada dia em que a igreja se amolda ao mundo que jaz no maligno, ela se distancia da vontade de Deus. Então hoje não há preocupação com as vestimentas, porque o mundo veste, porque está na moda, mas nem porque está na moda agrada a Deus. Não há uma preocupação com as palavras, porque existe o que nós chamamos de regionalismo. Isso é um costume, é cultura, mas nem toda prática cultural agrada a Deus. Pelo contrário, como filhos de Deus, nós somos chamados a andar em novidade de vida. Nós somos chamados a andar em conformidade a uma vida nova. Vida essa que Deus providenciou para nós através do sacrifício de Cristo. Vida esta que tem um padrão a ser seguido. Um padrão que seja santo, que seja agradável a Deus. E ele só vem pela prática da purificação, pela busca da pureza cristã. E como cristãos, nós temos a maior motivação para termos uma vida pura. Como cristãos genuínos, nós temos a maior motivação para buscarmos ter uma vida pura. Porque nós somos salvos para conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós somos salvos para contemplar o amor de Deus. E pela contemplação deste amor, nós somos desafiados por Ele a vivermos uma vida santa. E esta é outra marca dos verdadeiros cristãos. Pois os verdadeiros cristãos buscam uma vida de pureza pessoal, buscam uma vida de santidade pessoal. E é sobre isso que eu gostaria que refletíssemos nesse momento. E para tanto, eu gostaria que meditássemos um pouco sobre o que significa pureza na vida cristã. Bem, no texto que nós acabamos de ler, no texto em tela, as palavras puro e purifica, elas derivam da mesma raiz grega. O adjetivo puro, ele é traduzido da palavra hagnos, que denota que a pessoa ela é pura e santa, casta, inocente. Logo, alguém que é um hagnos é alguém que é casto, puro, santo. É alguém onde se encontra inocência nas suas práticas. Já o verbo, traduzido por purifica, ele vem da palavra grega hagnizo, e ela pode ser traduzida como o ato de purificar, o ato de limpar, o ato de santificar algo. Notemos ainda que o verbo, traduzido como purifica, ele se encontra no presente, indicando para nós que a ação ela é uma ação contínua, de forma que nós poderíamos traduzir o verso 3 da seguinte forma: e todos quanto têm essa esperança firmada sobre eles estão se purificando, assim como ele é puro. Daqui,
nós aprendemos que a vida cristã de pureza, ela não está pautada no resultado de uma experiência momentânea, mas ela está pautada em um processo contínuo, que se inicia na conversão e que nos acompanha até a nossa glorificação final no céu. Muitos estudiosos referem-se a esse crescimento do crente em pureza como sendo uma santificação progressiva. Dessa maneira, nós precisamos observar também que o verbo purifica, ele é acompanhado, ele é seguido do pronome reflexivo a si mesmo, o que indica que o sujeito age sobre si, em vez de alguma coisa ou uma força externa atuar sobre ele. Em outras palavras, o que nós queremos entender daqui é que aquele que está sendo purificado é ele quem está fazendo o trabalho de purificação. Isso, entretanto, não nega a participação de Deus, não exclui a participação de Deus em nosso desenvolvimento de santidade, mas nos mostra que a santificação ela é uma ação sinergística, ou seja, é uma ação que exige sinergia, aonde a cooperação de pelo menos 2 agentes, aonde Deus efetua em nós, dando-nos o estímulo para aquela prática, porém há necessidade de que nós façamos algo. É aquela questão, Deus deseja que sejamos santos, mas nós precisamos santificar, nós precisamos purificar a nós mesmos. E isso é simples de entender. A regeneração, a justificação é uma obra unicamente de Deus, ou seja, é um ato monergístico. Porém, a santificação é a obra de Deus no crente, com a cooperação do crente, pois ela é um processo. Ela é um processo desenvolvido em todo o caminhar cristão. Tanto que os verdadeiros crentes, eles têm a ciência de que nesta terra eles nunca conseguirão alcançar o caminho, o ápice do seu caminho. Eles reconhecem isso, mas eles não estão satisfeitos com isso. Embora não possamos alcançar o ápice da nossa santidade, nós somos estimulados por Deus a cada dia mais nos tornarmos mais santos, mais puros, mais próximos daquele que nos salvou, que nos salvou. E esta verdade, ela pode ser melhor compreendida quando lemos o texto que está em Filipenses, capítulo 2, versos 13 e 14. O texto diz assim: Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação, com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Olhe para mim, preste atenção. Veja o que o texto acabou de dizer. Desenvolvam a sua salvação. Cresçam na sua salvação. Cresçam em santidade. Cresçam em prática de pureza. Deus lhes tirou do lamaçal do pecado. Deus nos purificou. Logo, desenvolvamos ainda mais esta purificação, sabendo antes de mais nada que é Deus quem efetua em nós tanto o querer como o realizar. É a ação de Deus na nossa vida. Porém, embora Deus haja, nós precisamos responder. Embora Deus haja, nós precisamos dar a resposta da ação de Deus em nossas vidas.
Queridos, embora haja uma parcela de participação do homem na santificação, precisamos ter em mente que ela não justifica o desprezo que alguns têm demonstrado pela santidade. Porque o desejo de santidade só brota no coração daqueles que verdadeiramente experimentaram o novo nascimento. Apenas aqueles que se tornaram filhos genuínos de Deus, eles sentem o anseio por uma vida santa. Como está a sua vida nesse momento? Eu acredito que esse seja um excelente momento para meditarmos um pouco sobre isso. O que em sua vida, melhor dizendo, tem agradado a Deus, pois tem estado mais santo, mais puro do que era no passado? Os seus olhos têm mais prazeres naquilo que agrada a Deus ou naquilo que alimenta o seu pecado? A sua carne tem mais prazer naquilo que agrada a Deus ou naquilo que alimenta o seu pecado? A sua vida tem refletido o seu amor a Deus ou a sua preocupação com o agora, com o já, com o momento em que nós vivemos em carne? Pensemos e compreendamos. Uma vida santa não nos impede de termos uma vida feliz. Pelo contrário, a verdadeira santidade nos faz experimentar o melhor da vida. Nos faz experimentar o melhor do que Deus nos tem oferecido. Mas ela só vai brotar, ela só vai germinar no coração daqueles que tiveram sobre ele a aspersão do sangue de Cristo. O sangue de Cristo, e somente o sangue de Cristo, é capaz de fazer germinar a semente da santificação. Somente a comunhão com Cristo é capaz de fazer desenvolver a semente da santificação e dela surgir uma linda árvore com belos frutos, frutos a serem compartilhados com aqueles que estão ao nosso redor. E por que nós precisamos fazer tudo isso? O que me leva a querer ter uma vida de santidade? Você não sabe a resposta para essa pergunta? Volte seus olhos novamente para o verso 1 e 2 do texto que acabamos de ler de 1 João. 1 João 3, os versos 1 e 2 dizem assim: Vejam que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por quê? Porque eu preciso ter uma vida santa. Bem, porque nós somos filhos de Deus. E todo filho genuíno ama ao seu pai. E aqueles filhos que amam ao seu pai, ou melhor, aos seus pais, eles desejam, no mais profundo do seu coração, agradá-los e imitá-los. E o texto diz: veja como é grande o amor do Pai. O Pai nos ama. O Pai nos ama de tal maneira que Ele nos concedeu o direito de sermos chamados seus filhos. E João diz, de fato nós somos, porque nós recebemos dele esse direito. Nós somos filhos de Deus.
Mas olha o que o restante do versículo diz. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Aqueles que são filhos genuínos de Deus, muitas vezes, para não dizer sempre, não são bem-quistos no mundo. Eles incomodam o mundo. Eles incomodam o mundo. Porque aqueles que são filhos de Deus querem parecer-se com seu Pai. E dentre tantas características maravilhosas que o nosso Deus tem, nós já aprendemos que Deus é luz. E a luz fere as trevas, revelando o que ela estava ocultando. Quando um filho de Deus ele anda na luz, quando um filho de Deus ele desenvolve uma vida pura, ele desenvolve uma vida santa, a sua pureza, a sua santidade, ela salta aos olhos dos pecadores. E isso incomoda. Porque isso revela o pecado que ele pratica. Porque isto revela o quão distante da verdade ele está. Mas o texto não para aí. Olha o que o verso 2 diz. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não manifestou o que haveremos de ser. Note, nós ainda não somos o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Por mais que nós galguemos alcançar a posição que nos é reservada, nunca chegaremos a isso. Porém saibam, Cristo vai voltar. E quando ele voltar, ele haverá de se manifestar em glória. E quando ele se manifestar em glória, nós o veremos como ele é. E quando isso acontecer, todo aquele que foi comprado, remido, justificado pelo sangue de Cristo, alcançará a verdadeira estatura daquilo para o qual ele foi chamado de ser. Mas enquanto isso não acontece, nós precisamos continuar a caminhar, continuar a buscar uma vida de pureza. Mas qual o meio cristão para alcançarmos a genuína pureza? Bem, a direção de Deus e a sua participação na santificação do crente, ela não está simplesmente baseado na capacidade que temos ou não de alcançarmos essa santidade. Não adianta desejarmos a pureza e sermos negligentes e preguiçosos. Nós somos chamados a uma vida de pureza. Para tanto, nós somos chamados a uma vida de encorajamento, de engajamento em busca desta santidade. Santidade, como diz o autor aos Hebreus, sem a qual ninguém verá o Senhor. E de acordo com o que as Escrituras nos ensinam, Deus, ele proveu diversos meios pelos quais o crente é capaz de purificar a si mesmo. E eu irei destacar 4 deles nesse momento. O primeiro, sem sombra de dúvidas, é a separação do pecado. Nós
no momento em que fomos regenerados por Deus, no momento em que fomos justificados por Deus, nunca cansarei de repetir isso, nós somos livres da culpa do pecado. Nós somos livres do poder do pecado. E embora ainda estejamos na presença do pecado, nós hoje temos a capacidade de resistir contra este pecado. Então, o primeiro meio de buscarmos uma vida pura e santa é nos separarmos daquilo que nos faz pecar. E aqui eu gostaria de usar alguns exemplos práticos para isso. Eu tenho um problema com bebida. Então qual é a primeira prática que eu devo fazer? Deixar de beber? Isso é óbvio, querido. Mas a primeira prática que você precisa fazer é se afastar de todo o ambiente que lhe leva a desejar pecar. Se eu sou um crente e tenho um problema com bebidas, qual é o primeiro ponto que eu tenho que fazer? É me afastar de todo e qualquer ambiente onde haja bebida. Eu sou um crente, eu tenho um problema com pornografia. Qual é a primeira prática que eu preciso fazer? Me libertar de tudo aquilo que me estimule a essa prática. Fechar meus olhos. Se antes eu tinha um computador no meu quarto, eu agora vou colocar esse computador na minha sala. Se antes eu tinha um celular que tinha senha para tudo, eu agora preciso ter a liberdade de deixar esse celular com acesso livre. Porque se não há nada que eu queira esconder, não há por que esconder. Eu sou um crente, mas eu tenho problemas com mulheres. Então se afaste de ambientes que lhe estimulem a isso. E se for o caso, saia do seu emprego, mude de emprego, mas não permita que o diabo continue a colocar tentação em sua mente. Porque a palavra de Deus nos diz que não vem sobre nós tentação sobre-humana. Não vem sobre nós tentação a qual não sejamos capazes de suportar. Mas o meu fraco é dinheiro. Meu irmão, se afaste de toda prática, de tudo aquilo que lhe estimula a pecar. Um verdadeiro cristão, ele precisa lutar contra o pecado. Ele precisa se separar do pecado, se afastar de tudo aquilo que lhe estimula a pecar. Um segundo meio de desenvolvermos a pureza, de purificarmos a nós mesmos, é através da leitura da palavra. O salmista ele diz lá no Salmo 119 que a palavra é lâmpada para o nosso caminho. Ela ilumina o nosso caminho. E através da luz da palavra, nós somos capazes de enxergar o buraco, de enxergar o abismo, de enxergar a pedra e nos desviarmos dela e seguirmos por um caminho seguro. No próprio Salmo, nós escutamos o salmista perguntar: como purificará o jovem ao seu caminho? E a resposta é: através da palavra. O apóstolo Pedro nos estimula a ler, a desejar, a anelar a palavra como leite puro. Porque é por este leite que nós crescemos. É por este leite que nós desenvolvemos. Como uma criança de peito
necessita do leite materno para crescer. A criança recém-criada por Deus, que recebe uma nova vida de Deus, necessita do leite espiritual para desenvolver-se. E esse leite nós extraímos da Santa Palavra. Em terceiro lugar, oração. O Senhor ordenou que orássemos. O Senhor ordenou que orássemos para não cairmos em tentação. O Senhor ordenou que orássemos nos momentos de sofrimento. O Senhor nos mostrou que devemos orar em todos os momentos de nossa vida. A oração, ela é uma prática que alimenta tanto o nosso corpo, como alimenta a nossa alma. Ela, em junção com a leitura da palavra, são capazes de nutrir o nosso corpo, nos ajudando a desenvolver força para lutar contra o pecado. Então, a separação do pecado, ela tem que estar atrelada a uma leitura da palavra e a uma oração. E se lemos a palavra, se oramos na palavra, através da palavra e com a palavra, temos força para nos separar do pecado e a cada dia buscamos mais e mais imitar a Cristo. E a minha oração, meus irmãos, tem sido esta: que um dia possa eu, assim como o apóstolo Paulo, olhar para aqueles que são meus discípulos e dizer: sejam meus imitadores. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Você é capaz de dizer isso? Você é capaz de olhar para o seu filho, de olhar para o seu esposo, de olhar para a sua esposa, de olhar para o seu pai, de olhar para a sua mãe, para seus irmãos, dizer: olhem para mim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Imitar a Cristo, buscar imitar a Cristo, é algo que traz para o crente genuíno uma vida de pureza, uma vida de santidade. Escute o que o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Cada dia que desenvolvemos mais a nossa pureza, cada dia que desenvolvemos mais a nossa santidade, cada dia que desenvolvemos mais a salvação que recebemos de Cristo, nós nos tornamos mais semelhantes a Cristo. Porque a pureza, ela evidencia a nossa conversão. Ela é uma característica indelével em todo verdadeiro cristão. E eu lhe convido novamente a voltar os seus olhos para o que o verso 3 diz. E todo o que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Todo que tem esperança da salvação, todo que tem a esperança da vida eterna, busca purificar a si mesmo, como Ele, o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador é puro. O propósito de João aqui, então, ele está claro. Todo verdadeiro cristão será marcado por um esforço pessoal e prático por santidade. A procura pela santidade não é algo que apenas um grupo de super espirituais pode ter. A busca pela santidade é uma característica de todo aquele
que verdadeiramente tem fixado a sua esperança em Cristo. Meus queridos, num determinado período da história, em meio a uma das maiores decadências morais e espirituais, homens de Deus que amavam a pureza doutrinária, que amavam a fé reformada, que amavam a pureza de Cristo, decidiram viver um evangelho de piedade, um evangelho de humilhação, um evangelho de quebrantamento profundo, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eles clamavam por uma liturgia pura, eles clamavam por uma doutrina pura, eles clamavam por um governo puro e por uma vida pura. E por esta busca incansável por pureza, eles foram denominados de puritanos. Se você quer entender, meus irmãos, o que significa uma vida pura, eu lhe convido a estudar um pouco sobre a vida destes homens, sobre a vida daqueles que foram chamados de puritanos. Buscar entender, buscar conhecer quem eles são, poderá nos mostrar o caminho ao qual nós devemos prosseguir. Mas lembremos, nós não fomos chamados a embarcar sozinhos nessa jornada. E nós não estamos sós. Nós temos quem nos mostre o caminho. Nós temos um irmão mais velho que intercede em nosso favor junto ao Pai e que pagou o preço para que tivéssemos essa oportunidade de adentrar nesta caminhada. Ele está lá na linha de chegada, olhando para nós e dizendo: você é capaz. Prossiga. Continue. Olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé e continue perseguindo esta vida pura, esta vida santa. Nós não estamos sós, porque o Filho nos deu o Espírito, deixou conosco o Santo Espírito, que milita em nossos corações, que milita em nosso corpo, que milita com o nosso espírito, auxiliando-nos a enfrentar e a superar todo o pecado que tenazmente nos assedia. Nós não estamos sós, porque nós temos um Pai que nos ama, um Pai que nos ama de tal maneira que nos deu o seu único Filho como sacrifício para que tenhamos vida eterna. Nós não estamos sós nessa caminhada, porque nós temos os irmãos por quem Cristo morreu. Nós temos os irmãos do passado que nos mostram que é possível desenvolver esta vida. E nós temos os irmãos do presente, que carecem de pessoas que lhes digam que é possível superar todo o pecado. Meu irmão, minha irmã, se liberte de todo o evangelho falso. Se liberte de todo o evangelho fácil. Se liberte de todo o evangelho diluído. E lembre-se que sem santidade, sem pureza, ninguém verá o Senhor. Que o nosso Deus aplique essa palavra ao nosso coração e que nos abençoe. Em nome de Cristo Jesus. Amém.